Cumprimento, amada igreja, com a santa paz do Senhor, amém. Quem está feliz, dá glória. Vamos cumprimentar os ouvintes, diz assim comigo: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Glorifica mais a Deus. Vamos lá, pega a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos 2, vamos ler apenas o versículo 2 também. Atos dos Apóstolos 2, versos 2, procura aí, meus irmãos e irmãs. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Não está achando. Atos dos Apóstolos 2, versos 2. Irmãos ouvintes, Atos dos Apóstolos 2, versículo 2. Amém? Vamos falar aqui sobre esse acontecimento. Vamos ler. Atos dos Apóstolos 2, versículo também 2, olha o que diz aqui. E de repente veio do céu um som de... Eu perdi aqui. Um som de um vento veemente e impetuoso. Chegou toda a casa encheu toda a casa. Perdi aqui. Os que estavam assentados. Amém, igreja? Perdi minha Bíblia grande. Essa aqui é difícil de ler, é muito pequenininho. Mas eu vou comprar outra, letra gigante, assim mais ou menos igual o irmão ali, não, letra gigante. Quero ver se eu não vou ver, né? Amém? Fala assim comigo: Jesus, que goteja como chuva tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Hoje eu quero falar sobre isso que aconteceu. Primeiro, isso aqui foi uma promessa de ser aquelas pessoas ali, Pedro, todos os nossos irmãos, serem batizados com o Espírito Santo. E se cumpriu no dia de Pentecoste. Pentecoste, eu gosto de falar isso aqui, que tem irmãos que falam: Pentecoste é isso aqui. Não, Pentecoste era um feriado, só isso. Era um feriado comemorado em Israel. Então, assim, como todo mundo trabalhava, Pedro pescava os peixinhos, todo mundo tinha o seu servicinho na roça, na cidade. Então, eles se reuniram depois da morte de Jesus ali. Eles se reuniram num dia de feriado. Aqui nós temos muito feriado: dia de Tiradentes, dia dos namorados, dia de não sei do que, tantos feriados, né? Tem muito feriado. Então, eles falaram assim: vamos nos reunir no dia do feriado e vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Então era uma vigília ali. Eles estavam orando, buscando para que se cumprisse essa promessa. Aí tem gente que fala assim: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Não ora, não jejuma, não busca. Tá difícil, né, irmão? Tá complicado. E eles estavam orando e de repente veio um vento veemente e impetuoso. Quer dizer, veio um vento, encheu toda a casa e na verdade aquele vento era o Espírito de Deus. A Bíblia diz que uns falavam em línguas, outros tinham visões. E foi coisa linda. Então você está precisando de ser cheio do Espírito de Deus, tá ou não está? Então foi bênção aquele dia. Cumpriu-se aquele dia. Até as pessoas ficavam falando: nossa, eles estão falando outras línguas que eu não conheço. Falaram outras línguas também. Alguns andavam clambeando, tão cheios do Espírito Santo. E algumas pessoas que passavam por ali observaram e diziam: nossa, estão bêbados a essa hora. Eu imagino que eles oravam à madrugada, oraram um pedaço do dia. Demorou, né? Mas conseguiram. Porque quando uma pessoa diz assim: a essa hora do dia estão bêbados, estranho isso. Por que ele falou isso? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, tá vendo? Por que eles estão falando isso? Primeiro que era um feriado, depois eles nunca tinham ouvido aquilo. Pessoas falando uma língua que não é dessa terra. Então eles acharam estranho. O que está acontecendo? Eu digo as pessoas ímpias que iam passando. E então cumpriu-se naquele dia. E Pedro explicou que não era
Não era aquilo que eles estavam pensando, mas se cumpriu ali a descida do Espírito de Deus na vida de todos que estavam clamando. Quem bate palma? Quem te trouxe para a igreja hoje? O Espírito de Deus te convenceu. Quem te convence a largar o que é do diabo, o que é pecado? O Espírito de Deus. Quem trouxe a irmã Nelvaíce e o irmão ali, nosso irmão Olimpo para o Goiás? Espírito de Deus, porque eles estão com sede da verdade. Porque essa doutrina quem revelou foi o mesmo Espírito da verdade. Quem bate palma na glória a Deus? Então, ou seja, quem nos convence de nossos erros e pecados, quem derrama os dons sobre a igreja, essa função é do Espírito de Deus e pronto. E se você tem ele, você tem tudo. Sem ele, você não tem nada. Olha, irmãos, as pessoas param de... Mas pastor, o senhor era um cantor de hip hop, o senhor era do mundão. Quem te convenceu? Que fizeram a lavagem cerebral na sua mente para você aceitar Jesus? Não, ninguém fez lavagem cerebral, mas Jesus lavou meu coração. Por intermédio da sua palavra e por intermédio do Espírito da verdade. Quem bate mais palmas da glória a Deus? Já você vai entender essa pregação. Nós sabemos que o nosso irmão Pedro foi o primeiro pastor da Bíblia. Nós sabemos que ele é casado, foi casado porque a Bíblia cita sobre a sogra de Pedro. Então, pastor, ele é o quê? Pastor, ele é casado. Ele tem que ser casado. Pastor tem que estar casado e ponto final. Quem entendeu diz amém. Aí a pessoa fala assim, mas eu sou um pastor jovem. Irmão, biblicamente é errado. Você não vai ver na Bíblia um pastor solteiro. Você não vai ver também pastora. Biblicamente é errado. Você vai ver a esposa do pastor. Você pode até considerar pastora, porque ela é esposa de quem? Então você fala assim, a esposa do pastor, ela é pastora em consideração pastor. Mas uma mulher pode dirigir igreja, irmão? Não pode, porque essa função é do homem. E o homem não faz ela solteiro, mas casado. Quem bate palma dá glória a Deus. Nosso irmão Pedro, pastor Pedro, era um homem indouto, não sabia ler e nem escrever. Ele não sabia ler nem escrever. Pedro, ele era, em outras palavras, um ignorante de letras. Não lia, também não escrevia. Quem entendeu diz amém. Amém. Então isso é uma coisa também interessante. Mas Pedro, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi levado aos céus, o interessante que depois disso os escribas e fariseus foram conversar com Pedro. Os escribas, como eu gosto de falar, e vou citar mais uma vez, eram os que reescreviam a Bíblia, para não apagar no papiro, então eles reescreviam. E os fariseus eram os doutores da lei. Quando a pessoa errava, eles tinham lá que falar porque errou e penalizar a pessoa, e muitas das vezes era penalizado com a vida. Quem entendeu diz amém. E eles foram conversar com Pedro. E Pedro falava certinho e dentro dos pergaminhos, quer dizer, dentro das escrituras naquela época, na Bíblia. Falava tudo bonitinho, falava onde estava escrito, com muita sabedoria. Quem entendeu diz amém. Aí eles olhavam para o outro, mas o que aconteceu com Pedro, um homem que falava arrastado, quer dizer, errado. Agora fala tudo certinho e tudo dentro das escrituras. Como esse homem sabe de tudo isso se ele não sabe ler e nem escrever? Quem entendeu diz amém. Simples a resposta. O espírito da sabedoria que estava sobre Cristo está sobre Pedro. Quem entendeu diz amém. Que espírito é esse? Espírito Santo. Então Pedro estava sabido, Pedro sabia das coisas. Quando Jesus ele veio, morreu, ressuscitou, ele instruiu os discípulos antes de subir, porque ele disse, eu tenho que ir, se eu não for, o Consolador não vem. Quem é ele? Espírito Santo. Ele que te conforta na luta, na peleja, ele que te instrui em tudo, Espírito da verdade. Quem entendeu diz amém. Agora, o interessante, além de Pedro falar bonito e certinho,
Ele foi um pastor cheio dos milagres. Às vezes ele passava e dizia uma palavra profética, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, e a pessoa saltava e andava. Quem fazia isso? Espírito Santo. Quem bate mais palmas, dá glória a Deus. Então eu quero que você entenda que isso é muito importante na minha e na sua vida. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou fazer um curso teólogo, eu vou virar como é que fala aí? Teólogo, né? Vou ser teólogo. Olha, irmão, vou dizer para você do que eu creio. O Espírito, aliás, a letra mata, mas o Espírito revivifica. Você quer fazer uma teologia, um estudo bíblico? Pega a Bíblia, abre a Bíblia lá e vai ler. Tem uma palavra complicada, pastor. Vai lá no dicionário, o que quer dizer isso aqui? E pronto. Vamos supor que jornaleiro. Vou lá ver o que significa essa palavra. Eu achei interessante. Então você vai descobrir o que está falando na Bíblia. Então, não perca teu tempo com estudos humanos de pessoas que não andam na doutrina. Se a pessoa anda na doutrina, irmão, agora mesmo uma irmã, vou citar o nome dela, me mandou um áudio. Ela mandou um áudio de um suposto médico que diz que não pode vacinar. A vacina da Covid. Aí eu disse, irmão, eu respeito quem anda na doutrina. E cidadão anda na doutrina? Não tive resposta. Então assim, eu não conheço ninguém que é de doutrina que teve uma suposta revelação dessa forma. Tem um suposto pessoal que é de doutrina. Então, se você vacinou contra a Covid ou não, isso não quer dizer nada. Bom é Deus que nos livre de toda forma. Então eles querem colocar na mente assim, vacinou, perdeu a salvação. Só existe algumas maneiras que você vai perder sua salvação, irmão. Morrer sem aceitar Jesus, blasfemar contra esse mesmo Espírito. Uma vacina, você vai perder a salvação. Outra coisa interessante que pega a salvação é a marca da besta. Não pode ser a vacina no braço, não. Agora, se for na testa ou na palma da mão, tá estranho isso aí. Porque tem gente que diz vacinou, blasfemou. Isso está na onde nas Escrituras? Em nenhum lugar. Amém? Eu estou falando isso, irmão, tocado pelo Espírito, porque tem tanta baboseira, irmão, tanta coisa. Quando você nasce, você já toma a primeira vacina. Tomar. Você vai crescendo, é vacina, é tanta vacina, irmão. Isso é comum, isso é normal. Não tem nada disso aí. Então, quem está falando isso por meu intermédio chama-se Espírito Santo. Quem bate palma? Havia um homem, por nome Cornélio. Esse era um militar, por sua vez um centurião. O que é um centurião? Toma conta de 100 soldados. Era um chefe ali forte, né, irmão? Ele tinha 100 soldados à sua disposição. Está aqui os soldados romanos, eu tomo conta de 100 soldados. Naquela província ali ele mandava. Só que Cornélio era um homem de coração bom. A Bíblia diz que Cornélio, ele ansiava por Deus, ele queria buscar Deus, ele queria ser salvo. O homem era de salvação mesmo, não tinha jeito. Quando a pessoa de salvação, irmão, ele pode estar no meio da Amazônia, ele vai clamar a Deus ali, que eu quero ser salvo. E Deus vai dar o entendimento para ele, usar alguém para dar o entendimento para ele. E Cornélio estava ali, e de repente Cornélio, ele teve uma visão. Ele viu um lençol, como se fosse isso aqui, branco, cheio de animais. Mas os animais que Cornélio viu eram animais arrastantes. O que quer dizer isso? Animais que eram proibidos, que Israel não podia comer na época da lei. Animais impuros. Vamos lá. Porco não poderia comer. Cobra também não, jacaré também não comia. Porque na lei de Moisés esse tipo de animais não poderia ser comido. Quem entendeu diz amém. Amém. Cornélio viu aquela visão, mas Pedro lá do outro lado também teve a mesma visão. Só que Pedro, a Bíblia diz, estava a terceira hora do dia, ele estava com fome, ou seja, de jejum. Pedrão jejuava, né, irmão? Tem irmãos que querem ter visão no jejum. Aí quando tem é o bicho enganando, ou quando tem é um casamento revelado pelo Satanás, porque no jejum, não ora, o diabo engana com o focinho dele lá, te engana.
Pedrão estava de jejum e viu aquele lençol de animais impuros. E uma voz desce do céu, o próprio Deus diz: Pedro, pega, mata e coma. Mas Pedro era um israelita nato, quer dizer, natural, um israelita verdadeiro. E como israelita verdadeiro, ele sabia que na lei de Moisés não poderia comer aqueles animais. Ele disse assim: não, Senhor, não vou comer esses animais impuros aí não. Pela segunda vez Deus fala: Pedro, pega esses animais aí, mata e coma. E Pedro disse: não, são animais impuros. Pela terceira vez Deus fala com Pedro: Pedro, pega esses animais aí, mata e coma. Não vou comer não, animais impuros. Como você, Pedro, chama o que eu purifiquei de impuro? Agora vamos, pastor, mas agora confundiu o meu cabeção. Vamos chegar lá. Pedro estava tendo essa visão e indagando com o próprio Deus, e Deus repreendendo Pedro, chamando o que eu purifiquei de impuro. De repente, olha o que acontece. Cornélio tem a visão e Deus fala: olha, ali em tal lugar tem o meu pastor, meu profeta, um homem de Deus, traga ele aqui. E Cornélio ficou alegre, mandou os seus soldados: vai lá, tem um homem chamado Pedro, Deus falou comigo, traga esse homem aqui. E Pedro vai. E quando Pedro chega, e é bem recebido, e há uma multidão de pessoas, Pedro começa a pregar a sã doutrina, a verdade, a pura e verdadeira, genuíno evangelho de Cristo. E quando Pedro começa a pregar, as pessoas ouvem e recebem aquela palavra. Automaticamente o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. Quem entendeu diz amém. Pedro olhou e pensou assim: uai, peraí. Porque naquela época, na lei de Moisés, só recebia o batismo com o Espírito Santo se fosse israelita nato. Quem entendeu diz amém. Aí Pedro entendeu, porque Cornélio e aquele povo era um povo gentis, quer dizer, não eram israelitas, eram como nós que somos os gentis. Então Pedro olhou e entendeu que aquela visão quis dizer que Deus purificou todo aquele que aceitar a sua palavra e aceitar a sua doutrina. Quem bate palma e dá glória a Deus. Amém, igreja? Pastor, mas e os animais impuros? É pecado comer? Não, porque Jesus também purificou os tais. Quer comer cobra? Coma. Eu não vou comer não. Quer comer porco? Coma. Jacaré já é melhor, né? Entendeu? Então Pedro percebeu que Jesus purificou a todos pela sua palavra. Quem bate palma, dá glória a Deus. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que se purificar. Como é que se purifica? Doutrina. Não vem dizer que você está lá com a boca cheia de batom, profetizando: eu sou cheio do Espírito Santo, toda batonzada com brincão. Olha, a Bíblia diz que isso é mentira. Está toda empiriquitada, toda maquiada. Irmã, corta o cabelo. Irmã, tem que consertar a tua vida para receber essa benção. O irmão dorme de cuecão, anda sem camisa, com o bucho de fora, né, irmão Roberto? Agora não é mais não, Deus fez a obra lá. Anda com o bucho de fora, né, irmão? Tem irmãos que não pode sujar a camisa um pouquinho que tira, fica mostrando o físico. E diz que é cheio do Espírito Santo. Mentira. Isso é mentira. Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Tem que santificar. Aí a pessoa no jejum não ora, anda seminu, anda xingando, anda batendo nos outros, anda falando mal do pastor e quer ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente, irmão, que está cheio. Um dia eu trabalhava num lugar, eu trabalhava no Calten Clube na época, ganhei muitas almas lá. Aí eu vi uma mulher no clube, mais outra mulher, uma sócia, dizendo: eu sou cheia do Espírito Santo. A outra: eu também fui batizada. Aí eu falei: misericórdia. Não tem como, irmão. Não tem jeito. Agora tem um tal de Satanás que ele gosta de tentar imitar Deus. O bicho é chifrudo, é invejoso, é enxerido e não presta. Ele não presta. Nós sabemos que o movimento pentecostal foi trazido pelo Brasil pelos nossos irmãos Daniel Berger e Una Winged, né? E não existia esse movimento no Brasil.
O que é o movimento pentecostal legítimo? É um movimento de pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, né? Aquilo tudo bonitinho, tem sinais, revelação, cura, milagre, e obedecem à doutrina de corpo, alma e espírito. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Nós sabemos, porque existe o tal do Satanás, o chifrudo, o enxerido, o chico-tripa invejoso. Tudo que Deus faz, ele quer imitar para enganar o ser humano. Surgiu também um movimento nos Estados Unidos chamado neopentecostal. Parecido, não é, irmãos? E surgiu um movimento no Brasil e em várias partes do mundo, que é o batismo com o Espírito Santo, como isso que eu falei. E surgiu um movimento nos Estados Unidos chamado Reteté. Quem entendeu diz amém? Amém. Foi famoso na época lá e veio para o Brasil. E que movimento de reteté é esse? São pessoas que não obedecem à doutrina, mas falam supostas línguas e têm alguns supostos sinais. Quem entendeu diz amém? Então, irmão, está esquisito esse negócio. Olha, nós sabemos que Arão, ele tinha ali uma ordem de Deus. Olha, Arão, não pode acender nas tendas aqui qualquer fogo que não seja esse fogo aqui, o fogo de Deus. A ordem é essa. Mas acontece que um certo dia os filhos de Arão entrou e acendeu ali outro fogo, que a Bíblia nos ensina que é fogo estranho. Automaticamente Deus manifesta e mata os filhos de Arão. Falei que aqui só vai ficar nesse altar o fogo do céu, o fogo do Espírito. Então o movimento neopentecostal chamado reteté é fogo estranho, porque eles querem falar em línguas, mas não quer largar o batom. Eles querem falar em línguas, quer ser usado em cura, mas não quer quebrar a televisão, não quer largar o WhatsApp, não quer largar a mentira. Peraí, igreja, tá cheio de fogo estranho por aí, tá cheio de engano por aí. Uma pessoa disse assim: o pastor fulano de tal, o boiadeiro, né? Quem conhece ele diz amém, pastor boiadeiro lá. Pode falar o nome dele não, né? O Adriano está aqui? Pode não, né? O boiadeiro. Mas o povo já sabe. Ele é de Deus porque ele faz sinais, ele cura as pessoas. Primeiro que já está errado. Se eu orar aqui e o paralítico levantar, eu não fiz nada. Quem fez? Deus. Ele é que faz tudo, eu só sou um vaso, só sou um instrumento. Aí ele fala: como é que você fala que o boiadeiro não é de Deus se ele está orando, está acontecendo? Olha, irmãos, é simples. Ele não obedece à doutrina de Cristo. É fogo estranho. É um neopentecostal. É uma coisa que não é legítima. Quer ser um crente legítimo? Obedece à doutrina do Senhor. Santifica teu corpo, tua alma, teu espírito. Santifica a tua vida em tudo, em toda a sua maneira de viver. Santifica. Pastor, mas eu tenho uma televisão lá, mas é só para ver jornal. A revelação que era do diabo. Então o que você quer com isso? Isso foi na antiga Assembleia lá. Estamos repetindo o que nossos antepassados falavam. Mas eu acho que a mulher pode cortar o cabelo, pode dar uma esticadinha, pode, só não pode ir para o céu. Pode fazer o que você quiser, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E bate palma e dá glória a Deus. Glória a Jesus. Quem dá glória a Deus aí, igreja? Então eu quero que você compreenda essa palavra hoje. Demos uma volta na Bíblia para você entender que não é de qualquer maneira que esse Espírito maravilhoso, santo e puro vai descer na tua vida, não. Não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer forma, não. É uma coisa diferente. É uma coisa que requer de você santificar a tua vida. Jesus falou, eu vou repetir: quem quiser vir após mim, toma a tua cruz e me siga. Tem irmão que quer servir a Deus, mas não quer largar o mundo, não. Tem irmã que não quer largar o mundo de jeito nenhum. Quer servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas de qualquer jeito você não vai para o céu. Bate mais palmas e dá mais glória a Deus. Amém, igreja? Jesus é bom, não é? Aí a pessoa, tem pessoas que vê os outros falando em língua, fica ali, ó. Marizão está falando em língua, eu vou imitar também.
Isso é pecado. Quem imita é quem? É o Satanás. Ele é que é o imitador. Um irmão subiu no monte para orar. Esse irmão já tinha, era um jovem que andava com a gente. E o irmão subia cedo e saía de lá só de manhã cedo. Orava, o irmão de oração. Aí um dia ele subiu, estava meio cansado, o diabo observou. Não, o irmão está cansado, né? O diabo já observou. E quando o irmão começou a clamar, sentir a presença de Deus, ele sentiu um negócio estranho, sentindo uma coisa estranha aqui. Será que é isso? Aí o Satanás imitando a voz de Deus: meu servo, ei, eu estou vendo que você está cansado, já tem alguns dias que você está orando aqui no monte, eu estou te mandando descer, você vai descansar, meu servo, é melhor para ti. Aí ele: é mesmo, pai, Deus está certo. Quando ele levantou, começou a andar. Opa, peraí, Deus está falando que eu não preciso mais orar? Está errado esse negócio. Deus está mandando eu descer e parar de orar? Peraí. Ele voltou de novo, dobrou o joelho na pedra e começou: meu Deus, meu servo, você não ouviu não? Eu estou te dizendo, desce daí. Vai-te embora, rapaz. Aí ele parou um pouquinho e falou assim: o sangue de Jesus te repreenda. Quando ele abre o olho, está lá o capiroto. Queima ele, Jesus. Tem crente que fala assim: chega de orar, irmãos, orar e o quê? Sem cessar. Chega de jejuar, estou jejuando todo dia. Não pode parar o jejum. Eu acho que eu vou arrancar uma pontinha da sobrancelha. Pode, igreja? Tem uns homens que gostam, mas não pode não, né? Eu acho que o pastor não tá vendo, eu vou dar uma rebeliada. Pode, igreja? Tem que obedecer a doutrina. Ô, irmãos, coisa feia quando a pessoa cai no pecado e perde o Espírito de Deus e vem o Espírito do diabo e do engano na vida dele. Ele acha que não precisa mais obedecer nada, mas a doutrina tem que ser obedecida à risca. Porque o nosso Deus é lindo, é poderoso e santo. Ele requer toda a santidade para que nós viemos ser salvos e estar certo com Ele e receber esse Espírito maravilhoso. Amém? Quem bate palma na glória a Deus? Eu conheci um homem que era de doutrina. Um dia ele deu uma rebeliada e me falou que tinha um casal que era divorciado e casado de novo. O Espírito de Deus usava. Eu olhei para ele e disse: não tem como, irmão, porque é adultério. Está na Bíblia, fazer o quê? Então, irmão, não pense você que o diabo, ele vai vindo falando que é diabo, não. Ele vai querer que você saia da doutrina e você concorda com o pecado. É assim que ele faz. E a pessoa às vezes continua falando em línguas, continua supostamente sendo usada por Deus, mas não é Deus. É fogo estranho, é o neopentecostal. Nós que obedecemos a doutrina de verdade somos os filhos legítimos. Eles que não obedecem a doutrina verdadeira são os filhos bastardos e ilegítimos. Quem bate palma da glória a Deus. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, fala assim: Jesus, tem misericórdia, derrama sobre mim o teu poder, o teu verdadeiro Espírito da verdade. Bate palma e dá glória a Deus.